Quem quiser pesquisar, encontrará na internet muitos municípios onde se está discutindo a redução do salário dos vereadores. Em Londrina, a remuneração dos vereadores gira em torno de 10 salários mínimos. Para alguns pode parecer um salário comum, mas numa cidade dominada por supermercados com pouquíssimas indústrias, uma cidade onde a renda da maioria dos trabalhadores não chega a 5 salários, receber 10 é algo simplesmente surreal, ainda mais se considerarmos que muitos vereadores não têm formação superior. E essa é uma prática que não se limita ao nosso município, mas se repete em todo o Brasil. Além disso, ela também se verifica entre deputados e demais políticos. Mas hoje quero me limitar ao legislativo. Mesmo vendo a disparidade entre o salário da maioria dos trabalhadores e os super salários dos membros do legislativo, sou contra a redução desses salários. Nesse vídeo eu quero explicar em poucas palavras o motivo disso. Eu creio que a maioria dos brasileiros é constituída de pessoas boas, gente decente, trabalhadora. Assim, creio que também elege vereadores e deputados em quem esperam ver essas mesmas virtudes. Quer dizer, esperamos que, elegendo um representante, ele legisle contra os bandidos e a favor da pessoa de bem. Isso na teoria. Mas na prática, o que vemos é que as leis favorecem os bandidos e penalizam a pessoa decente. Veja, por exemplo, a experiência de quem tem um vizinho marginal. Esse vizinho pode virar à noite com festa funk a todo volume, com letra baixa, letra imoral, indecente, obscena, encher a tua casa com esse lixo e você tem que sofrer tudo isso quieto. A indústria fonográfica não pode ser censurada porque isso inibiria a criatividade artística e cercearia a liberdade de expressão. Então, qualquer coisa pode ser gravada e disponibilizada para ser tocada em raves, funks, pancadões. Essas festas, elas podem ser inclusive realizadas pelo seu vizinho. Não há nada que você possa fazer. Quem já chamou a polícia descobriu que perdeu seu tempo. Se decepcionou até a alma. Não serve para nada, uma completa inutilidade. Então veja, se a maioria das pessoas é boa e não quer que a sua família seja exposta a conteúdo obsceno, baixo, imoral, por que a lei não a protege? Agora, analise por outro lado. Se uma igreja fizer barulho considerado excessivo, olha só, ou se o culto for além das 22 horas, poderá ser fechada. Caso algum vizinho chame, a polícia vem imediatamente. Entretanto, compare a letra de um hino cristão com a letra de um funk. Compare o volume de um culto cristão com o volume de quem ouve funk. Compare o horário dos cultos e o horário que o seu vizinho ouve funk invadindo sua casa, tirando sua paz, perturbando toda a sua família. Por que a polícia não vem? Por que a lei protege o bandido? E por que a polícia é tão eficaz contra a igreja, mas não tem autoridade contra o vizinho barulhento, se a maioria dos eleitores é cristã? Com certeza existem muitas explicações, mas eu quero me limitar àquela que me parece a principal. É preciso reconhecer que a teoria de Montesquieu é somente isso, uma teoria apenas. Ela foi implementada em diversos países e por isso temos novamente, teórica separação entre os poderes legislativo, executivo, judiciário.
Veja que são apenas teoria. Quem prestou atenção notou que não são apenas 3 poderes, mas que há múltiplos poderes. Aqui em Londrina, além dos 3 já referidos, temos a OAB, o Ministério Público, a Opinião Pública, a mídia, a CODEL, o IPU, habilitada a emitir o waive, que é um poder dentro de outro poder, além daqueles que detêm o maior poder secular, que é o poder econômico. Há quem pense que o Ministério Público está sujeito ao Judiciário, mas nas redes você pode ler as discussões que rodeiam esse tema. Alguns advogam ser o Ministério Público pertencente ao Poder Legislativo, ou até mesmo ao Poder Judiciário. Outros afirmam ser o 4º poder da República, por conta das suas garantias, funções e prerrogativas constitucionais. É como um Alexandre de Moraes, que deveria estar sujeito à Constituição, ou ao menos ao STF, mas que constantemente toma decisões monocráticas. Se você prestar atenção, verá que a quase totalidade dos poderes é exercida através de cargos não eletivos. Quer dizer, estão muito além da tua e da minha opinião. Nada do que você pensa, defende ou crê interessa para todos esses outros poderes. Então, na maioria dos casos, votar num vereador ou num deputado serve somente para dar ao cidadão a longínqua impressão de que ele participa na elaboração das leis. Ora, se ele tivesse participação ou representatividade, legislaria contra a sua família, contra a sua fé, contra as suas crenças. Se ele tivesse algum tipo de interferência representativa na elaboração das leis, legislaria contra si mesmo e a favor dos bandidos? Contudo, observe, mesmo sabendo que o legislativo é somente figurativo em sua maior parte, sou a favor, plenamente a favor, da sua manutenção. Ter representantes que não têm nenhum poder para legislar a favor do bem é melhor que ter somente legisladores a favor do mal. Sim, porque os que legislam pelo mal são incomparavelmente mais eficazes. Quem já participou de uma sessão na Câmara já notou que os vereadores que representam o bem são muito educados, seguem a liturgia, cumprimentam os colegas, falam de modo contido e se explicam, se desculpam, justificam-se, não são combativos, não são contundentes, não são incisivos, ou seja, não tem nenhuma força de expressão, nem pelo argumento, nem pelo tom da voz, nem pela expressão facial e corporal. É que a pessoa do bem não precisou fazer força para se tornar assim, simplesmente ela foi educada a ser uma pessoa boa. Diferentemente desta, a pessoa má teve que romper com a educação que recebeu, desrespeitou os pais, quebrou leis, agrediu moral ou fisicamente outros, lutou contra a própria consciência, rebelou-se contra o próprio conhecimento natural de Deus e, desse modo, veio treinando desde a adolescência a impor sua desgraça, seu lixo, seus demônios. Assim, os que legislam a favor do mal vão direto ao ponto, gritam, esperneiam, sapateiam, gesticulam, se impõem. Acha que eu exagero? Então pense. Por que a polícia não pode defender você contra um vizinho cujo som invade sua casa, tira sua paz, afronta a sua família, a sua fé e tudo que você considera direito, tudo que você considera sagrado? E por que a mesma polícia atende com urgência os chamados contra a igreja? E por que as gravadoras não podem ser caladas quando gravam material funk e companhia, cujo conteúdo é baixo, vil, abjeto e carregado de tudo que não presta, mas você tem que ficar calado quando esse lixo é jogado dentro da sua casa, tirando a sua paz, adoecendo a sua família?
é porque o vereador e o deputado, eles são praticamente inúteis, uma vez que o poder, de fato, está na mão dos outros poderes, aqueles sobre os quais não temos nenhuma influência. Se é assim, por que ainda sou a favor da manutenção dos supersalários? Tem-se dito que a esquerda no Chile convenceu os eleitores de direita a não irem votar, mas que os eleitores de esquerda foram e assim a esquerda subiu ao poder. Eu digo que não foi isso. O que houve lá foi a consequência do ceticismo. Se elegendo pessoas do bem, o poder reside na mão dos maus, por que perder tempo, por que perder energia para eleger políticos marionetes? Eles caíram nessa cilada, os chilenos caíram nessa cilada. Por isso, sou super a favor de continuar votando, escolhendo, peneirando o máximo possível, para colocar em posições de mínimo poder, que é o que nos resta, aqueles em cujas propostas encontramos identificação. O motivo é simples. Pior do que a metade da Câmara trabalhando contra nós é a Câmara inteira. Claro, se metade, tendo seus projetos de lei aprovados, já somos tão prejudicados, como seria se a totalidade legislasse contra nós? E por que concordo com os supersalários? É que o vereador do bem, ou o deputado do bem, ele já sofre a constante tristeza de perceber sua ineficácia e fraqueza. Ao menos o supersalário justifica sua ida até a Câmara. Sem essa única recompensa, esse restinho de poder seria todo entregue aos maus, porque para esses o maior pagamento é ver a desgraça e a perturbação sendo implementadas.